Olá, bem-vindos ao canal de conversas com a psicologia e com Susana Rodrigues e com a doutora Maruki, para variar, a nossa psicogata. Estamos hoje aqui para falar um bocadinho sobre uma questão que às vezes as pessoas trazem em consultório e que anda muito na boca do povo ultimamente, que é a questão do medo. Muitas vezes as pessoas referem-nos a medos de todo o estilo possível e imaginário e que estão muitas vezes na origem das suas problemáticas internas e das suas dificuldades em lidar com determinada circunstância ou determinada relação na vida. O que é isto da questão do medo? O medo, como qualquer mecanismo cerebral, neurológico, tem uma expressão fisiológica, biológica ou orgânica, como quiserem chamar, e uma expressão psicológica. E para o caso das pessoas que não costumam estar muito em contacto com as questões da neurociência, o mecanismo biológico do medo é exatamente igual ao da agressividade, é igual ao da ansiedade e, de algum modo, igual ao do pânico. E, portanto, nestas situações é natural que o medo se avolume quando estou ansioso, ou eu estou ansioso e avolumo o meu lado medricas, não é? Como costuma dizer, ou medroso, e fico mais agressivo e vice-versa. Tudo isto tem uma relação intrínseca. Isto tem a ver com neurotransmissores, com as substâncias que existem no cérebro e nos centros nervosos, que são as substâncias mediadoras do impulso nervoso entre uma célula do cérebro e outra célula, de neurónio para neurónio, e, portanto, que se encontram alteradas quando estamos numa situação de medo, e, portanto, isto provoca um conjunto, uma cascata de alterações fisiológicas que são conhecidas de quase todos nós. Querem ver? Quem é que, perante uma situação de exame, o exame de código, o exame de condução, o exame da faculdade, o exame da 4ª classe ou do 12º ano, não sentiu a bexiga apertada, com uma vontade enorme de ir ao quarto de banho e aquela premência de correr várias vezes para o quarto de banho? Quem não sentiu? Quem é que também, perante situações de avaliação a vários níveis, ou fazer um exame médico em que estamos com medo de receber a notícia, não vai para o hospital com um nó na garganta? A sensação que a pessoa tem é que tem um nó na garganta, um aperto na garganta, ou uma dor de estômago intensa. A pessoa só está bem dobrada sobre o estômago. Quem é que, perante situações em que temos que tomar algumas decisões rápidas e que podem comprometer a nossa vida ou a vida de alguém, ou coisa que o valha, não tem também alguns sintomas como, por exemplo, os tiques, começar com aquele ligeiro tremelicar na pestana ou na pálpebra superior do olho, também pode ser na inferior, mas habitualmente é no superior. Quem é que não passou já por situações destas? Quem é que não vai numa autoestrada, vê um grande acidente e um grande aparato em termos de consequências e não fica com medo? Fica com medo, fica aterrorizado e, portanto, tudo isto são situações que nos provocam a sensação conhecida de medo. O medo, no fundo, é uma das expressões de um dos nossos traços caracterológicos ou personalíticos, o que vocês quiserem chamar, que tem a ver com o nosso lado mais neurótico. O medo é o nosso lado mais fóbico, não é? Que tem fobia de algumas coisas, de algumas circunstâncias. Ora, independentemente dos nomes que nós damos,
tudo isto são questões mais ou menos escolásticas e académicas, não é? Na grande verdade, o que nós temos mesmo é uma aversão a determinado estímulo, circunstância ou algo que aconteça na nossa vida, quer seja consciente, quer seja inconsciente, e que nos faz habitualmente transformar essa aversão ou essa apreensão em algo habitualmente também físico e fisiológico, não é? Dor de barriga, como já falámos, ou ter, por exemplo, a menstruação que não para de correr, ou deixar de a ter, ou, como já falámos, o ir ao quarto de banho assiduamente, ou a passar a ter uma diarreia tremenda, ou deixar cair muito o cabelo, ou deixar cair muito o pelo, como é o caso dos gatos, e que não tenham só a ver com a época em que muda o pelo ou em que muda o cabelo. Por exemplo, é conhecido dos veterinários ou de quem tem animais que no dia em que o levamos o animal ao veterinário, ele vai deixar cair mais pelo. É impressionante. É uma questão às vezes de minutos. E na sala de espera do veterinário fica um manancial de pelos impressionante, a palavra é mesmo esta, porque o animal está aterrorizado, não é? E nós também, nas situações em que não andamos bem psicologicamente, acontece muitas vezes, se não houver causa fisiológica, bem entendido, acontece muitas vezes também a nossa queda do cabelo ser exacerbada, ok? E portanto, mais sinais de medo, a paralisia, eu não conseguir ter capacidade nem vontade de fazer nada, fico paralisado, congelado na minha volição, na minha motivação, nada me interessa porque estou tomado de assalto pelo medo, ou pode apenas ser outras coisas mais ligeiras, como uma contração ligeira dos músculos, ou uma contração severa da musculatura, e às vezes temos contraturas graves que levam mesmo à intervenção médica, não é? Porque estamos com medo, e também, obviamente, a dificuldade de tomada de decisão. E muitas vezes estes são os medos que nós trabalhamos mais em consultório. São estes que fazem com que nós não consigamos ter a capacidade de tomar decisões na nossa vida, porque temos receio, medo de que as alterações ou as mudanças que tomamos sejam mais prejudiciais do que benéficas. Ora, é normal nós, sermos humanos, ficarmos apreensivos quando temos que mudar algo na vida. Contra isso, contra factos, não há argumentos, costuma dizer o povo, não é? É um facto. Mudanças na nossa estrutura de vida, alterações drásticas, às vezes podem ser subtis, mas nós entendemos-las, lemos-las, ou damos-lhe o significado de drástico que se façam na nossa vida, determinam que às vezes, em vez de tomarmos diligências, fiquemos paralisados. Quem é que já não sentiu isso? É natural, não é? Vamos imaginar, temos um familiar muito próximo que necessita de uma intervenção institucional, ou, por exemplo, uma mãe, um padrasto, um pai, um avô com Alzheimer e que necessita de ser institucionalizado porque não há condições de se manterem em casa sozinhos e nós não temos condições de poder pagar a uma pessoa a tempo inteiro para estar lá em casa, ou não podem estar connosco porque temos a nossa vida e a nossa profissão, etc, 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 não é? Cada pessoa terá as suas circunstâncias que determinam a necessidade de procura de uma solução deste estilo, mas nós, enquanto familiares, não conseguimos tomar a decisão, porque temos medo das consequências da decisão. Temos medo de ser entendidos pela família como tendo abandonado o nosso familiar, temos medo de nós próprios sentirmos que estamos a ser abandónicos e que vamos deixar o nosso familiar, temos medo de que deixar a nossa filha, por exemplo, em casa dos avós, porque achamos que só nós é que somos os únicos que sabemos lidar bem com ela e que tratamos dela como deve de ser, os outros todos são os imbecis, como se não nos tivessem também criado a nós.
enfim. Portanto, há um conjunto de tomadas de decisão que às vezes temos que ter e que nos fazem bloquear, porque este é o grande efeito do medo, é que nós ficamos bloqueados. Para já dá-se logo uma coisa impressionante, além das alterações dos neurotransmissores que eu já falei, e portanto as serotoninas, as acetilcolinas, as noradrenalinas, as dopaminas, as glândulas sudoríparas, as glândulas... bom, não interessa, um conjunto de estruturas físicas que se alteram, não é? E que de algum modo vão fazer com que nós também fiquemos paralisados e que não nos deixam de maneira nenhuma tomar decisões de maneira concreta. Portanto, andamos ali a engonhar, não é? Num conjunto de variáveis que equacionamos de maneira pouco profunda, mas que nós achamos que está demasiadamente aprofundada e que tem um cariz de impossibilidade. Nestas alturas, o nosso pensamento fica bloqueado, não é? Pelas alterações destes neurotransmissores e somos invadidos pela sensação de que nenhuma solução é suficientemente boa para nós. Então, não enveredamos por diligências para experimentar este caminho, aquele ou aquele. Vamos dar outros exemplos. Quantos de nós não estamos em estados do nosso relacionamento, por exemplo, com a nossa esposa, com a nossa namorada, com o nosso namorado, em que já sentimos que não estamos a ser felizes, já sentimos que não conseguimos dar a volta, já sentimos que não há mais afinidade, que o afeto já se extinguiu ou que nunca houve, não interessa, e que já sentimos que estamos a ser mais violentados permanecendo nesta relação do que nutridos e sabemos que temos que tomar decisões, mas não as tomamos. Porquê? Estamos com medo, estamos paralisados. Era isso que eu ia dizer ainda há bocado e depois passou-me. Na verdade, a alteração dos neurotransmissores e das substâncias e do funcionamento de certas glândulas no nosso organismo, das substâncias segregadas também pelas glândulas e por aí fora. Alterações que nos fazem também sentir mal fisicamente, mas que de algum modo nos fazem bloquear, têm muito a ver com um mecanismo conhecido de bloqueio da respiração. Cada vez que temos medo, a nossa respiração fica coartada, como eu costumo dizer. Vou dar um exemplo. Imaginemos que eu vou a passear numa floresta, muito satisfeita, vendo as florzinhas, as árvores e respirando o oxigênio da natureza e de repente dou de caras com um urso. Isto não é vulgar, não é? Em Portugal, habitualmente não há ursos à solta no nosso país. Mas se eu dou de caras com um urso, a minha primeira reação é de medo. Então, a primeira coisa que eu faço, imaginemos que eu estou muito bem num carreiro e de repente a 2 metros de distância ou a 1, eu tenho um urso à minha frente. A primeira coisa que eu faço é qualquer coisa, e eu vou exacerbar aqui para que entendam, mas é qualquer coisa como esta. Se vocês avaliarem bem a minha expressão, vocês viram várias coisas. Uma abertura desmesurada da região ocular, não é? Ou periocular. Viram que eu fiz uma inspiração rápida e que mantive a respiração neste nível e não fiz a expiração, pelo menos logo no imediato. E viram que fiquei paralisada na minha movimentação. Os braços ficaram quietos, o rosto ficou petrificado e as mãos, quase que implicitamente, fecham-se, os punhos fecham-se. Este é um mecanismo conhecido quando nós temos medo, habitualmente. Mesmo que seja o medo de mudar coisas na nossa vida, de passar para outra relação, de acabar com esta relação, de mudar de emprego, de procurar nova casa, de procurar um novo rumo para a minha vida, etc, etc. Todos estes medos têm sempre na base uma dificuldade em respirar, uma contração do corpo em geral, uma certa paralisação dos movimentos e um certo pasmar, não é? Uma abertura desmesurada dos nossos olhos em que, apesar de tudo, não conseguimos ver
todas as variáveis que estão ao nosso alcance. Como eu acabei de dizer ainda há pouco, na verdade até há muitas possibilidades para poder trabalhar o meu medo e as minhas apreensões, mas eu não vejo nenhuma, estou bloqueada, acho que todas elas são inconsistentes, nenhuma delas me vai levar a um caminho de felicidade. E nesse sentido, não inseto diligências para procurar esses caminhos da felicidade e também não faço ou não deixo ninguém que habitualmente está em redor, né, da minha circunferência de relações, me dê dicas de como fazer, porque eu não vou aceitar, porque acho que tem sempre puxado dentro da minha cabeça a possibilidade de reparação da situação. Ora bem, obviamente que encontrar um urso numa floresta quando eu não estou à espera e quando não sei lidar com ursos ou quando acho que os ursos são animais ferozes é uma coisa mais hipotética e mais inverosímil em Portugal, não será, por exemplo, em certas regiões da América ou da África, ou seja o que for, mas aqui em Portugal é um bocado inverosímil, não é de todo expectável que isso me aconteça, mas na verdade o que é expectável muitas vezes que nos aconteça é que a vida e as relações e as circunstâncias nos venham trazer situações em que nós ficamos assim, não é? Com os olhos demasiadamente abertos, porque fomos apanhados de surpresa, com uma tensão muscular e uma paralisia dos meus movimentos, do que eu tenho que fazer e, obviamente, com o pensamento fechado. E porquê é que eu fico com o pensamento fechado? Porque, ao ficar privada do oxigênio, e este é o medicamento, é a substância que liga qualquer ser vivo à vida, é o oxigênio. E quando eu digo qualquer ser vivo, falo nos mamíferos em geral, não é? Dos seres unicelulares por aí fora, ou das pessoas humanas, como é óbvio, que é mais o que nos interessa, a privação de oxigênio faz com que o meu pensamento fique menos claro, mais tomado de assalto pelo medo, mais embargado e vejo menos saídas. Aliás, a única coisa que eu vejo é obstáculos. Somos peritos, temos uma pós-graduação, um PhD, um doutoramento em incapacidade de sair da situação. Sentimos-nos, sobretudo, encurralados. Ora, os medos, muitas vezes, são irracionais. Ou seja, é normal que eu fique com medo do meu exame de código ou de condução. Quer dizer, no fundo sou imberbe nisto, acabei de aprender, tive 25 aulas, ainda não sou um expert a guiar, é uma grande responsabilidade estar com um carro na mão, ir para mim, com os quais me cruzo, com as pessoas que levo dentro do carro, etc, etc. Tudo isto é suficiente para explicar a minha apreensão. Mas se eu sei o código, se eu aprendi o suficiente para saber guiar como deve ser, se o meu instrutor ou a minha instrutora consideraram que eu estou em condições de passar para o exame e que eu já domino e detenho os skills, as ferramentas, a habilidade suficiente para vir a guiar como deve de ser, por que carga d'água é que eu hei de falhar? Reparem, se eu levo no meu pensamento um medo exacerbado e achar que vou falhar, eu vou falhar e não vou passar no exame de código nem de condução. Mas se eu levo dentro do meu pensamento, por exemplo, como eu fazia quando ia para os exames na escola e na faculdade, eu estudei, sei o que estudei, portanto não há que saber. Eu não vou ficar nervosa, porque se eu estudei, sei o que estudei, então agora é só aplicar na praxis, no papel, aquilo, resgatar o que eu estudei e o que eu consegui apreender e elaborar. Qual é o problema? Aparentemente não é, pois verdadeiramente não é problema. Só passa a ser problema e muitos de nós falhamos em situações de avaliação como esta, porque temos um script na nossa cabeça, pode ser consciente ou inconsciente, de que vamos falhar, de que o exame é uma coisa fora do vulgar,
e que as situações de avaliação vêm a nos pôr à prova e eu detesto ser avaliado e colocado à prova e, portanto, quando me sinto com os olhos todos postos em cima de mim ou a escrever num papel aquilo que eu sei, estou invadido por um medo, por uma grande, que se consubstancia numa grande ansiedade e depois não tenho uma performance como a esperada, mesmo que eu até tenha estudado. Porquê? Porque levava na minha cabeça que esta situação me provoca medo ou ansiedade. Até porque nós, habitualmente, também é um bocado culpa da sociedade e da cultura. Habitualmente, nós fazemos um grande aparato em redor das situações de avaliação. Vejamos, por exemplo, as defesas de tese de mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, etc, etc. As orais nas avaliações da escola, os exames, tudo isto está habitualmente imbuído de um cariz muito burocrático, de alto valor e de valorização extremada e excessiva, e quem não gosta ou se sente posto em causa porque tem um núcleo de inferioridade bastante ativo ou de insegurança bastante ativo, será quem nestas situações vai mais redondamente falhar por ter sido invadido pelo medo. Isto é a mesma coisa nas tomadas de decisões. Eu quero me divorciar da minha esposa, é um exemplo, mas tenho medo de ficar sem chão. Não estou habituado, são há 25 anos que estamos casados, sempre contei com ela sempre contou comigo, nós os dois criamos as crianças, nós compartilhamos a responsabilidade na educação dos miúdos, nós temos as contas pagas a meias, nós temos uma boa qualidade de vida porque são dois ordenados, mas como será o futuro sem isto tudo? A primeira visão, o primeiro pensamento que nos vem é um pensamento focado no medo, eu não vou ser capaz, isto não vai ser possível e vai-me fugir o chão debaixo dos pés. E, portanto, eu não vou tomar a decisão, mesmo que já não gostemos um do outro, mesmo que ela já tenha outra pessoa e que me ande a chatear para eu pedir o divórcio, mas eu não vou dar porque não consigo ver-me noutra situação a tomar decisões face a algo que eu penso que não será na minha felicidade. Portanto, não equaciono outros dados, não é? Estou toldado pelo medo e vejo apenas uma coisa, fugiu-me o chão debaixo dos pés e eu sinto-me desamparado e desequilibrado. O que me esqueço é que também os medos são trabalhados. Um alpinista trabalha o medo, um equilibrista do circo trabalha o medo, um profissional da área médica cirúrgica controla o medo, um piloto de aeronaves controla o medo. Portanto, há técnicas de controle do medo. Não esteja sozinho a pensar que não vai conseguir dar volta às suas decisões e às suas problemáticas. Saiba que é um conjunto de técnicas e de intervenções psicológicas e psíquicas que o poderão ajudar nesta área e muitas vezes o que falha, o nosso grande medo, é de pedir ajuda. E esse medo pode nos congelar às vezes para a vida. Estamos demasiadamente sozinhos com a nossa dor. O meu nome é Susana Rodrigues, eu sou psicóloga e psicoterapeuta e na companhia da psicogata Maruki estivemos hoje aqui a falar um bocadinho sobre medo. Até breve. Ok. Já está. A dona vai sair, está bem? Vai lá.